Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Thiago Zanola, sou professor de legislações aqui do Estratégia Concursos, principalmente em legislações, de ministérios públicos e tribunais. Eu sou técnico judiciário e cumpridor de mandados aí do TJ Paraná já há alguns anos, e eu estou aqui hoje para a gente poder conversar, começar a falar um pouquinho sobre a legislação específica do MPU, a legislação aplicada ao MPU. É interessante que no edital nosso ele cobra lá o Ministério Público na Constituição e depois ele cobra a Lei Complementar número 75. Tá? Alguns conceitos que a gente vai estudar então no primeiro bloco, que aqui nós vamos começar justamente a falar do Ministério Público na Constituição Federal, eles vão ser repetidos aí no estudo da Lei Complementar número 75, mas para que a gente possa aí esgotar ambos os conteúdos, tanto a parte de Ministério Público na Constituição, tanto na parte aí de Lei Complementar número 75, tá? A ideia que nós vamos transmitir para vocês aqui, ele é um conteúdo aí bastante aprofundado, que a ideia é preparar você tanto para uma prova fácil quanto para uma prova difícil, né? Aquelas questões aí mais capciosas, mais complicadas, são aquelas que vão diferenciar os aprovados dos não aprovados. Por conta disso, a gente vai ver o conteúdo aqui na medida necessária que você enfrente qualquer cenário na hora da prova. Então, a gente não vai se limitar somente ao texto da Constituição. Da mesma forma, quando nós chegarmos aí na Lei Complementar 75, nós não vamos nos limitar ao texto aí da Lei Complementar. O que a gente vai fazer também é trazer um pouquinho da jurisprudência, trazer um pouquinho da doutrina, tá? E bastante teoria, justamente porque a gente traz as questões de prova aqui para a aula e a gente traz, então, aí a interpretação do que a banca cobra para o material teórico. Então, o estudo é sim aprofundado, ele não vai se limitar à lei seca, tá? Entretanto, a lei seca é o nosso pilar, é o nosso pilar aí de estudo, é a nossa base de estudo. Não há para nenhum concurso como estudar legislação específica sem a gente ler os dispositivos daquela lei. Da mesma forma, acontece quando a gente vai estudar o Ministério Público na Constituição Federal. Nós precisamos, sim, da literalidade da Constituição, precisamos ler os dispositivos pertinentes e depois a gente precisa interpretar, trazer como é que é cobrado em prova. Nós também, ao longo aí das nossas aulas, faremos questões de concursos anteriores, algumas questões aí mais recentes, de outras bancas, de outros concursos, justamente porque o último concurso já faz bastante tempo. Então a gente tem que aí, trazer o que as bancas estão cobrando, trazer aí alguns entendimentos aí um pouco mais novos aí do que se cobrava anteriormente. Porque até muito pouco tempo atrás, realmente, se falava em legislação, você pegava a letra de lei, decorava aquilo que estava lá, estava pronto para a sua prova. Tá? Só que isso tem mudado. As bancas estão mudando o seu perfil. Então a gente tem que trabalhar com a letra de lei, por ela ser nossa base de estudo, e temos que trabalhar com a jurisprudência, a doutrina e as suas interpretações na hora da prova. O examinador, ele vai pegar o texto de lei e vai modificar aquilo, vai contar uma história, vai colocar alguma situação hipotética, justamente para colocar lá e tentar confundir. A prova é feita para você errar. E a gente está aqui para você, então, supere esses erros aí e acerte as questões de prova. Nós veremos aí praticamente todos os tópicos das nossas leis, justamente para que você vá com uma boa bagagem aí na sua prova, tá? Então, começando o item aqui, nós vamos falar sobre o Ministério Público na Constituição Federal, tá? E o primeiro tópico que a gente trabalha quando vai falar de Ministério Público na Constituição é justamente a natureza do Ministério Público, tá? A natureza do Ministério Público. Eis então que a gente vai começar a interpretar alguns dispositivos constitucionais. Primeiramente, antes de passar ao dispositivo propriamente dito, é interessante que você saiba que o Ministério Público nem sempre foi assim, tá? Até aí as constituições anteriores, que nem faz muito tempo, a gente não tinha, algumas constituições nem previam o Ministério Público. Outras previnham, com competência limitada ou ligada ao Poder Executivo. Na verdade, se a gente fosse falar aí das origens do Ministério Público, a gente teria que voltar lá na época do Egito. Lá nós tínhamos lá aquele cara que era auxiliar do faraó, que auxiliava na aplicação das leis, nos julgamentos. Tá? Depois aí que se tem, pela história que se conta, é lá as origens do Ministério Público na França. Tá? E por isso, eis o nome que a gente chama algumas vezes o Ministério Público de Parquet, justamente por conta da sua criação, do seu desenvolvimento lá na França. No Brasil, a gente teve aí várias mudanças, A gente, imagina, o Brasil quase não muda a legislação, quase não mudou a Constituição Federal aí nos tempos passados. Então, eu trouxe aqui
né, em apertada síntese, na verdade, as principais evoluções que a gente teve, os principais perfis constitucionais, né, do Ministério Público, tá? Olha só, a Constituição de 1934 trouxe o Ministério Público para a Constituição, tá? Então, lá ela recebeu pela primeira vez o status constitucional, tá? Então, recebia lá o status constitucional na Constituição de 1934. Só que nesse período, olha só, ele atuava como um órgão de cooperação das atividades governamentais. Isso quer dizer o seguinte, que ele era ligado ao Poder Executivo. Tá? Era ligado ao Poder Executivo. Ele defendia os interesses do governo, tá bom? Olha só, na Constituição de 37, a gente teve um retrocesso. O Ministério Público, ele deixou de fazer parte da Constituição, ele perdeu o status constitucional, tá? Nós tivemos aí na Constituição de 43 a volta do Ministério Público para o texto constitucional, por conta disso ele recebeu de volta o seu status constitucional, tá? Só que nesse período ele era ligado aí ao Poder Executivo, representava a União tanto judicial ou extrajudicialmente, papel hoje que é exercido pela AGU, hoje é a Advocacia Geral da União que exerce esse papel de aí, defensor do governo, tá? E já fica uma dica aí, o Ministério Público atualmente, de acordo com o seu perfil dado pela Constituição, ele não defende os interesses do governo, na verdade ele não defende, ele defende os interesses da sociedade, nenhum de outro poder. Nós vamos discutir isso ao decorrer aí das nossas aulas, tá? E também na Constituição de 88, o Ministério Público foi mantido, só que agora sem vinculação com nenhum poder, tá? Inclusive, nem aí com o Poder Judiciário. Muita gente confunde hoje por conta aí, né, das resquícios que a gente nós temos aí das constituições passadas, né, que o Ministério Público hoje, ele aí faz parte, por exemplo, do Judiciário. Tá? Quando a gente vai dar aula para tribunais, né, muita gente tem dúvida, né, pergunta qual é o caso, né, quando existe algum promotor que não faz parte do judiciário, na verdade, sim, nenhum promotor faz parte do Poder Judiciário. Isso cai em prova, por mais simples que seja. Cai muito aí falando, né, que o Ministério Público é ligado ao Poder Executivo, obedece às ordens do Poder Executivo. Não acontece isso. Diz também lá que é ligado ao Poder Judiciário. Não, Poder Judiciário são os juízes, são os desembargadores. Aqui no Ministério Público, nós temos quem? Nós temos os procuradores, os promotores, os subprocuradores, e por aí vai. Tá? São carreiras distintas, são instituições distintas. Tanto é que nós temos o Judiciário como um poder, e o Ministério Público não é um poder, ele não é tratado como poder. Tá? Ele fica aí, né, fora do âmbito dos poderes, você vai entender isso aí. Tá? Então, como ele voltou a ter o texto, voltou a fazer parte do texto constitucional, a gente tem que ir lá para o artigo 127. O perfil constitucional contemporâneo do Ministério Público é esse aqui. Então, se cair com essas palavras na prova, você tem que saber o seguinte, ó. O Ministério Público é uma instituição que é permanente, tá? Ela é essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe o que cabe ao MP fazer? A defesa da ordem jurídica, o regime democrático, defesa dos interesses sociais e defesa dos interesses disponíveis, tá? Primeira coisa que você vai aprender sobre isso aqui, tá? É sobre esta palavrinha aqui, ó, Ministério Público. Quando a gente fala de Ministério Público sem determinar aí o seu ramo, a sua área, tá? O que vai acontecer? A gente está se referindo a todo o Ministério Público. Nós estamos nos referindo ao Ministério Público brasileiro. Portanto, as disposições constitucionais, a natureza que nós vamos estudar aqui, elas são aplicáveis tanto ao MPU quanto aos Ministérios Públicos dos Estados, tá? Fica tranquilo aí que quando a gente chegar na parte da estrutura, a gente vai detalhar certinho isso. Mas já saiba que nós temos aí o MPU, tá? O MPU, que ele é o quê? Ele tem lá dentro os seus ramos, Ministério Público Federal, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Ministério Público do Trabalho e Ministério Público Militar, tá? Nós temos essa estrutura que faz parte do Ministério Público da União. E nós temos também os Ministérios Públicos dos Estados. Veja, dos Estados, então eles são ligados aos Estados. E são 26, porque o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios faz parte aí do MPU. Tem que ficar muito ligado nessas diferenças, tá? A gente vai ter tempo,
Nós vamos ter bastante tempo para discutir isso aí. Existe muita coisa. Primeira coisa que a gente vai fazer, então, antes de chegar na estrutura, que eu sei que você está bastante ansioso, é estudar esse artigo 127 aqui. Nós temos que destrinchar ele. Nós temos que falar o que é uma instituição, temos que falar para você aí o que é uma instituição permanente, o que é essa função essencial à jurisdição do Estado. Esse artigo 127, ele precisa ser destrinchado e muito bem compreendido, porque a maioria não, existem muitas, centenas de questões de prova, se você pegar, ele vai cobrar esse artigo 127. Justamente por isso que quando você pega no material, e às vezes você pega, não tem muita questão, mas não é que não tem muita, elas são repetidas. Então, ficar colocando questões repetidas para você no material não vai te ajudar em absolutamente nada, né? Vai dar volume, mas não vai ter qualidade, né? A gente está prezando aqui por um estudo de qualidade. Então, tem muitas questões aí no material em PDF? Tem centenas. Nós vamos fazer questões aqui? Vamos fazer também questões. Eu vou ensinar a fazer você questões e você vai ver, né, que a teoria está na medida certa para que você acerte essas questões aí. Então, vamos lá. Vamos destrinchar esse artigo 127 e vamos falar para você o que é uma instituição. Tá? E quando a gente destrincha, é porque na prova ele está cobrando a sua interpretação atualmente. Está cobrando. Ela é uma instituição, mas como? Né? De que forma? Então, essas interpretações, como eu disse, as bancas têm evoluindo, justamente porque a qualidade do ensino e quem está prestando esses concursos aí tem evoluído também. Então, a ideia é que você, como eu disse já anteriormente, se prepare para uma prova difícil. Se ela vir fácil, é porque você teve a sua preparação no nível certo. Quem achar difícil é porque realmente, infelizmente, né, e para nossa sorte, para a sua no caso, né, ele teve aí uma preparação ruim. Então vamos lá. Primeira coisa, instituição. Quando a gente fala que ele é uma instituição, nós estamos nos referindo que ela é uma instituição, ou seja, independente, tá? Por que uma instituição independente? Como a gente viu ali, tá? Como a gente viu ali, ela é uma função independente, é uma instituição independente. Isso quer dizer o quê? Que ela não vincula ao Poder Judiciário, tá? Não vincula ao Poder Legislativo e não vincula ao Poder Executivo. Ela é uma instituição que é independente desses poderes. E onde é que ela fica, então? Como a gente costuma falar aí, que o Ministério Público fica gravitando aí em torno do Poder Judiciário, né? Porque é onde ele vai exercer as suas funções, tá? Então, primeira coisa, instituição, ela é uma instituição independente, porque ela não se vincula a nenhum outro poder, ela não se vincula a nenhum outro órgão, tá? Quem são os poderes? Os poderes são o legislativo, o judiciário e o executivo. Nós trabalhamos, então, o Ministério Público como um quarto poder, então? Também não. A gente não pode trabalhar o Ministério Público como um quarto poder. Por quê? Porque está na Constituição assim, ó. São poderes independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o judiciário e o executivo. Está falando que o Ministério Público ali é um poder? Não está, não está, porque quando fizeram o texto constitucional, não se atribuiu o Ministério Público como um poder, tá? Isso vai ter algumas implicações, tá? Então, ele não pode ser tratado como um poder. Poder são os executivo, legislativo e judiciário. Ele também não pode ser trabalhado como um ente. Quem são os entes? A União, os estados, o DF e os municípios. O Ministério Público não pode ser tratado como um ente e também não pode ser tratado como um órgão. Quando a gente fala em órgão, né, é como se ele fosse um braço, como se ele fizesse parte de algum outro poder, de alguma outra instituição, tá? Então a gente também não pode tratar o Ministério Público como se fosse um órgão. Na verdade, o Ministério Público é uma instituição e essa instituição tem vários órgãos dentro dela, tá? Então, o Ministério Público, por exemplo, da União, o Ministério Público Federal é um órgão do Ministério Público da União? Não. O Ministério Público Federal é um ramo do Ministério Público da União, tá? Como eu disse, fica tranquilo aí que você vai entender, ok? O que mais que você tem que saber? Ela é tratada como uma instituição, ele é tratado como uma instituição porque presta relevantes serviços sociais. A atuação aí do Ministério Público está intrinsecamente ligada às garantias e direitos fundamentais, aos direitos coletivos, né, aos interesses da sociedade. Então, quando a gente fala que ela é uma instituição, é porque ela vai prestar relevantes serviços sociais também, ok? Como eu disse, ele tem órgãos e tem órgãos aí administrativos, como toda
como toda outra instituição aí, tá? Ele vai ter funções e atribuições próprias. Quando a gente estudar a parte das funções e das atribuições, você vai ver que ela tem atribuições próprias aí. Ela é uma instituição singular. Ela é como se fosse única aí na sua espécie. Não temos outras instituições aí no Brasil parecidas, tá? E essas funções ou atribuições próprias, você tem que saber. Ora, o Ministério Público é parte do processo, ora, ele é fiscal do processo. Vamos ver as hipóteses em que ele é parte? Vamos ver que as hipóteses que ele é fiscal? Vamos sim, né? Mas já antecipando, para que essa ideia não fique aí gravitando por fora da sua cabeça e não entre, vai funcionar o seguinte. Quando nós tivermos aí um homicídio, por exemplo, tá? Quem é que vai ter que, por exemplo, processar e julgar e condenar esse cara? Não é o Ministério Público, não. É o Poder Judiciário. O problema é que o Poder Judiciário ele respeita aí o princípio da inércia. Ou seja, o Poder Judiciário só vai atuar, só vai iniciar um processo judicial quando ele é provocado. Eis então, se a gente está falando aí de um direito material, de uma discussão entre particulares, tá? Existe um conflito aí entre particulares. Nós vamos ter aí uma petição inicial de uma das partes que vai iniciar o processo. Está provocando o Poder Judiciário para que esse faça o seguinte: esse, através, né, da sua jurisdição, interfira na esfera do particular, aplicando o direito e substituindo a vontade de uma das partes. Porque quando você tem um conflito, você está me devendo isso. Não, eu não estou te devendo isso. Então, existe um conflito. Um quer receber e o outro não quer pagar. Quando o Poder Judiciário vai lá e dá a sentença, o que está acontecendo? Está substituindo a vontade de uma das partes. Daquele que quer receber, se ele perder a ação, por exemplo, você não tem o direito. Então, ele perdeu a vontade, ele perdeu a vontade de receber, ele perdeu a ação, ou seja, a vontade dele foi substituída. Da mesma forma, aquele que é o réu no processo, que está sendo cobrado, se realmente, ele fala assim, eu não devo, né, eu já paguei, só não tenho os comprovantes. Pois é, paciência. Se o Poder Judiciário dizer que ele realmente vai ter que pagar, está substituindo a vontade dele. Então, por conta disso, né, a peça inaugural aí de um processo aí entre particulares vai ser o quê? A petição inicial, tá bom? Então, a petição inicial é o instrumento aí que vai inaugurar o processo. Depois que o processo começou, aí a gente tem alguns impulsionamentos, aí o processo vai tramitar normalmente, mas que para que o processo inicie, o Poder Judiciário precisa ser provocado. Agora, quando é um homicídio, quando é um crime, a peça inaugural aí, em regra, vai ser o quê? Uma denúncia nas ações penais públicas. Você estuda bastante isso lá em processo penal. Numa ação penal pública, quem tem competência para provocar o judiciário, tá, é o Ministério Público. De acordo com a Constituição Federal, compete privativamente ao Ministério Público, né, propor aí, promover a ação penal pública. Ou seja, ele vai ter que promover isso através de uma denúncia, provocando o judiciário para que o judiciário julgue aquele processo, tá? Nós temos vários desdobramentos, né, até chegar ao Ministério Público. Depois que o Ministério Público devolve, aí existem outros desdobramentos. Mas, como eu disse, isso é em processo penal. Aqui em legislação, basta você saber isso. Então, quando o Ministério Público oferece a denúncia, ele está sendo o quê? Está sendo parte do processo. Por quê? Pela doutrina aí, a relação processual ela é tríplice, né? Existem aí divergências, mas a gente vai considerar que ela é tríplice. Num processo aí onde se discute um direito material entre particulares, nós temos o autor, temos o réu e temos o Estado juiz representado ali pelo quê? Pelo magistrado que está julgando aquele processo, tá? Já quando a gente fala em processo criminal, o processo também ele é tríplice, tá? O processo, a relação é tríplice. Então nós temos o réu, que é o acusado, temos o Estado juiz e temos aquele que promoveu a ação penal, né? Aquele que ofereceu a denúncia. Aquele que ofereceu a denúncia é o autor da ação penal, ou seja, é o Ministério Público. Então, é assim que o Ministério Público vai atuar como autor de um processo. De toda forma, tem aqui a questão aí do processo, das hipóteses que ele atua como fiscal, tá? Então, ou seja, se ele é fiscal, ele não é autor, ele está simplesmente observando o julgamento daquele processo, a aplicação daquele processo. Um exemplo aí que acontece aí com certa frequência é quando o casal casa lá no regime de, por exemplo, universal de bens, a comunhão universal de bens. Passou um tempo, eles querem ser sócios. Por esse regime de casamento não pode.
eles procuram mudar o seu regime para comunhão parcial, por exemplo. Neste caso, nessa hipótese, eles precisam o quê? De um aval, de uma autorização do juiz, do judiciário, né, para que mudem esse regime de casamento. Nesse caso, eles vão propor a ação no Ministério Público e vai ter a participação aí, por exemplo, vão propor a ação no judiciário e vai ter a participação do Ministério Público. Ele pode estar tudo certo, ele só está fiscalizando se a lei está sendo bem aplicada. Tanto é que essas hipóteses aí em que o Ministério Público tem que atuar como fiscal, aí, que são atribuídos pela lei, ou como autor, se não for observado, aí o processo pode ter a ser anulado. Então é muito sério, tá? Mas sobre a atuação do Ministério Público, o que a gente precisa saber para a legislação é isso aí, né? A gente já até falou bastante. Então, essa é a diferença que ele vai atuar, tá? Essa é a diferença que vai atuar, tá bom? E aqui aconteceu. Aqui. Aí, se ele tem parte ou fiscal, vai ter desdobramentos diferentes, tá bom? Continuando. Ela é uma instituição, tá? Que a gente vai estudar agora aqui, ó. Que ela é uma instituição permanente, tá? Quando a gente fala que é uma instituição permanente, quer dizer, em outras linhas assim, ó, a gente não pode afirmar que ela é temporária, nós podemos afirmar que ela está sempre disponível e que não pode ser extinta, tá? É uma instituição que tem essas características. Eis então que a gente chega. Ele é uma instituição o quê? Então, permanente. Ela está sempre disponível e não pode ser retirada do texto constitucional, tá? Veja, a questão que o Ministério Público não pode ser retirado do texto constitucional, a gente não pode concluir que é uma cláusula pétrea. O Ministério Público é uma cláusula pétrea? Diretamente não, mas indiretamente sim. Ou seja, nós dizemos aí que é uma cláusula implícita, é uma determinação implícita que o Ministério Público não pode, né, ser retirado, aí, ser extinto aí pelo texto através de uma emenda constitucional, tá? Isso tem alguns desdobramentos, tá? Temos alguns desdobramentos aí. Então, se ele não pode ser retirado do texto constitucional, se nós tivermos uma outra Constituição Federal, essa for totalmente revogada, por exemplo, e tivermos uma nova Constituição Federal, e nessa Constituição Federal, nós não o quê? Não teríamos nada, né? Nenhuma previsão. O Ministério Público perdesse o seu status constitucional. Veja, nós estamos aí num outro regime democrático, num outro regime de leis, numa outra Constituição. Então, uma coisa é quando a gente vai ter outra Constituição, tá? Não confunda isso. Agora, se nós tivermos essa Constituição de 88 em vigor, o Ministério Público, ele vai existir, tá? Enquanto vigorar esse Estado democrático de direito. Ou seja, enquanto vigorar essa Constituição de 88. Desse texto da Constituição de 88, que eu não posso retirar a existência aí do Ministério Público. Porque, olha só, eu disse anteriormente que o Ministério Público está intrinsecamente ligado aos direitos e garantias fundamentais. Estes, né, os direitos e garantias fundamentais, são cláusulas pétreas, não são? Então, se eu retirar aquela instituição que está defendendo os direitos e garantias fundamentais, eu não estou ferindo, né, inclusive diretamente essas cláusulas pétreas, estaria, tá? Por conta disso que ele é uma vedação implícita, tá bom? Como eu disse, ela não é uma cláusula pétrea, pelo menos não diretamente, tá? Não é diretamente. Da mesma forma, se eu suprimir as atribuições do Ministério Público, eu estaria ferindo os direitos e garantias fundamentais. Agora, veja só, eu posso ter uma emenda constitucional, tá? Eu posso ter uma emenda constitucional alterando as funções, tá? Alterando as funções e alterando alguns procedimentos, desde que não fira diretamente os direitos e garantias fundamentais, tá? Não pode ferir isso aí. Então, tomar muito cuidado. Não posso afirmar que o Ministério Público é uma cláusula pétrea. Ele é uma instituição permanente. Ou seja, implicitamente a gente entende que ele não é uma cláusula pétrea, mas não pode ser retirado do seu texto constitucional. Posso ter uma emenda constitucional que extinga o Ministério Público? Não, não posso. Posso ter uma cláusula pétrea que modifique alguma coisa ali, que não dê impacto na sua atuação dentro do Ministério Público? Posso ter também nessa hipótese, tá? O que eu não posso é ser extinto ou mudar radicalmente as suas atribuições ou mesmo que suprimir essas funções aí. Quando a gente chegar na hora do estudo das funções, você vai dar uma olhadinha lá que tem um monte de coisa que você, tá? Tem um monte de coisa que você tem que estudar para saber das suas funções, tá?
Por conta disso, o assunto aí é bem tranquilo, e aí a gente tem que discutir o seguinte, tá? Uma questãozinha aí do CESP, lá de 2014, tá? Lá de 2014. Então diz o seguinte, ó. O Ministério Público, instituição permanente, que desempenha atividade essencial à função jurisdicional do Estado, é subordinado administrativamente ao Poder Judiciário. Veja, não é nenhuma questão tão antiga assim. Tá? O Ministério Público é uma instituição permanente? É, a gente viu. É uma instituição? É também. Tá? Desempenha atividade essencial à função jurisdicional do Estado? É sim. Nós estamos lá no artigo 127. Tá? E é subordinado, então, administrativamente ao Poder Judiciário? Não é não. Tá? Ele não é subordinado administrativamente ao Poder Judiciário. Veja, é um assunto aí bastante simples, mas que ele continua sendo cobrado em provas. Continua sendo cobrado em provas, tá? Eu coloquei aqui, tá? Ele, então, não se subordina a qualquer um outro poder. Passando, então, falando agora da natureza do Ministério Público, tá? Que está dentro aí dessa parte inicial, tá? Está sendo fora, né? Dessa parte inicial. Quando a gente fala assim, ó, o Ministério Público, às vezes a gente pode se confundir, sabe com o quê? Com os ministérios aí que nós temos do Poder Executivo. Ministério do Planejamento, Ministério do Trabalho, Ministério da Agricultura, todos esses ministérios que fazem parte lá, que estão na esplanada dos ministérios, tá? O Ministério Público não tem nada a ver com isso, porque tais ministérios, né, são ligados ao quê? Ao Poder Executivo. O Ministério Público não é ligado ao Poder Executivo, tá? É uma outra coisa aí que pode ser cobrada em prova, e é importante que você fique também atento por conta disso, tá? Tanto é, né, ele não está nem ligado ao Poder Executivo, porque se a gente pegar lá, tá? Se a gente pegar lá a Constituição Federal, você vai achar lá que ele está dentro do capítulo das funções essenciais da Justiça. Não é, tá? Não é, aí não está dentro de nenhum dos outros capítulos que você pode estudar lá, ok? A natureza dele é atuar defendendo os interesses da sociedade, os interesses coletivos e os interesses difusos. Tá? Sempre tenha isso em mente. Como a gente já disse, ele não defende os interesses do governo, tá? Não atua, o Ministério Público não defende os interesses do governo. Tanto é que o próprio Ministério Público pode, né, propor uma ação aí contra o próprio governo, né? Contra qualquer um outro. O poder aí também não tem problema, justamente porque ele não tem vinculação, ele é um órgão, quem vincula é órgão, né? O Ministério Público não é vinculado. E também sobre a atuação, é bom que você saiba o seguinte, que ele vai atuar tanto judicialmente, através propondo a sua ação e lá no judiciário, né? Como ele pode atuar extrajudicialmente também. Tá? As funções, quando a gente vai estudar, tem algumas hipóteses que falam da atuação extrajudicial do Ministério Público, tá? Então, né, em linhas gerais, né, para que você se situe aí e possa conduzir os seus estudos, você vai entender, né, isso aí, que ele não é vinculado e que ele tem atuação bastante ampla, na verdade, tá? Voltando aqui para o artigo 127, então, a gente tem que estudar esse cara aqui, ó. Essencial à função jurisdicional do Estado, tá? A gente viu até agora, falou que ele é uma instituição e falou o que ele é permanente. Agora a gente vai destrinchar os outros itens aqui do artigo 127, tá? Então, o que é essa essencial à função jurisdicional do Estado? Quem é que exerce a jurisdição? Né? Tem várias teorias da jurisdição aí. A jurisdição é o poder que o Estado tem de interferir na esfera do particular, aplicando o direito, no caso concreto, e substituindo a vontade das partes. Quem faz isso é o Poder Judiciário. Então, o Ministério Público é uma função essencial ao exercício dessa jurisdição pelo Poder Judiciário. Então, como eu disse, ele ora pode ser autor, ora ele pode ser fiscal da lei, dentro dessa função essencial à jurisdição do Estado, tá? Grave bem isso aí, porque tem um monte de coisa que a gente tem que discutir sobre ele, tá? Ele é, então, olha só, você pode encontrar assim, ó, falando que é essencial à justiça. Essencial à justiça também. Mas ele é essencial à execução do poder jurisdicional pelo poder judiciário.
tá? Ele não está ligado ao Poder Judiciário. As funções essenciais da Justiça, se a gente pegar lá pela Constituição, nós temos aqui o Ministério Público, temos a Defensoria Pública e temos também a advocacia, e ela pode ser pública ou pode ser privada, tá? Todas essas funções são essenciais à jurisdição, que é exercida aqui pelo Poder Judiciário, tá? Então, o Poder Judiciário vai exercer lá suas funções institucionais, mas existem algumas funções. O Ministério Público vai atuar defendendo os interesses aí da sociedade. A Defensoria Pública vai atuar em juízo em nome aí dos hipossuficientes, aqueles que não têm condições financeiras de arcar com o defensor. E a advocacia, a gente pode ter advocacia pública ou advocacia privada. A pública é aquela que vai defender os interesses aí do Estado. Já a privada é aquele que vai defender os interesses do particular. Quando você contrata um advogado, é o que você faz. Então, veja, o Ministério Público, ele não tem jurisdição. Ele é uma função essencial a essa jurisdição. Tome cuidado para não confundir, tá? Tanto é que cabe ao Poder Judiciário exercer a jurisdição, ou seja, dizer lá em última palavra a aplicação do direito ao caso concreto, mas o Ministério Público vai exercer funções distintas, funções diferentes das do Poder Judiciário, tá bom? Lá no Poder Judiciário, a gente tem o princípio da inércia. Só vai atuar se for provocado. Na verdade, o Ministério Público não se aplica esse princípio ao Ministério Público, justamente porque a sua ideia, um dos seus princípios basilares, é provocar o Poder Judiciário. Então, quem tem inércia é o Poder Judiciário. O Ministério Público não tem inércia, não. Tanto é, como é que vai diferenciar isso aí? Um juiz aí, se ele vê alguma coisa, ele pode ir lá iniciar um processo contra o cidadão, o próprio magistrado? Não pode não, tá? O que agora, se um promotor vê, ele pode ir lá e ele iniciar um processo contra aquele cidadão lá, nesse caso, ele pode, tá? E eu tô falando do juiz aí não como particular, mas sim como exercendo a atividade jurisdicional. Cabe, então, ao Ministério Público iniciar essa ação aí, por isso que não se aplica o princípio da inércia ao Poder Judiciário, tá? Ele também, por conta disso, não tem o poder de dizer o direito. Quem é que vai dizer o direito é o Poder Judiciário. Ele também não tem jurisdição. Então, ora vai atuar como autor, atua também como fiscal da lei, justamente exercendo essa função jurisdicional. E ele vai atuar tanto na jurisdição contenciosa quanto na jurisdição voluntária, tá? A jurisdição contenciosa é aquela que quando a gente tem um conflito, né? Tivemos aí uma briga, tivemos aí um homicídio, existe um conflito, né? Está atentando contra a sociedade, tá? Agora, quando é a jurisdição voluntária, é o exemplo do casal que quer mudar o regime de casamento, por exemplo. Eles buscam o judiciário, né? Eles têm a mesma vontade. Tanto é que parcela da doutrina fala que nem existe aí partes nessa jurisdição voluntária, tá? É quando as partes precisam resolver alguma coisa através do Poder Judiciário, mas não existe um conflito. O que existe é uma vontade comum, mas precisa, vamos dizer, do aval do Poder Judiciário para que aconteça isso. O Ministério Público vai atuar nas duas hipóteses, tanto na jurisdição contenciosa, quanto, então, na jurisdição voluntária. Tá joia? E, grande pergunta, né? Ele é essencial, é uma função essencial à jurisdição do Estado. Será que ele vai atuar de todos os processos? Né? Se ele é tão essencial assim, será que ele participa de todos os processos? Não, não participa não, tá? A atuação dele vai ser definida em lei, e nos casos aí que nós tivemos então aí o interesse da sociedade, o interesse coletivo. Sobre essa questão aqui que ele atua em todos os processos ou não, presta atenção. A Constituição determina, né, que ele é função essencial à jurisdição do Estado. Então, vamos dizer que eu poderia entender que ele vai atuar em todos os processos, mas não vai não. Se, por exemplo, você bate o seu carro, né, bateu no muro de um cidadão lá, simplesmente perdeu o controle, foi desviado um cachorro na rua, bateu lá, não estava bêbado, não estava nada, né? Simplesmente foi um acidente. O cidadão no qual você bateu o muro lá, você não quis pagar ele. O que vai acontecer? Ele vai cobrar de você, vai entrar na justiça cobrar esse valor de você. Veja, a gente está discutindo um direito material ali. Tem interesse da sociedade envolvido? Não tem nenhum. Tem interesse dos particulares envolvidos.
Então, nessas hipóteses aí, o Ministério Público não atua. Agora, se você, por exemplo, bateu bêbado do carro, ou lá bateu, voou dentro da casa, matou uma pessoa dentro, aí é outra história. Aí nós temos sim o interesse da sociedade envolvido e vai ensejar a atuação do Ministério Público, tá? Ora, ele pode atuar, como eu disse, como autor, ou pode atuar aí como fiscal da lei, como a gente costuma chamar de custos legis, né? Vai fiscalizar a aplicação da lei, beleza? Então, a atuação vai ser definida em lei e vai ser ligada justamente à ordem de norma pública, tá? Vai atuar e está ligada a normas de ordem pública. Tanto é que quando é determinado que o Ministério Público atue, se ele não atuar, por exemplo, assim, não foi mandado, não abriu vistas para o Ministério Público, ou, enfim, o processo era uma ação penal pública, foi iniciada uma ação penal privada sem cumprir os requisitos da lei, o processo ele vai, né, pode ser, inclusive, aí, anulado. Então, é bastante séria essa atuação aqui, tá? Olha só, uma questão de 2010, tá? Do MPU. Então, ele diz o seguinte, ó, o MPU é instituição permanente? Na hora da prova, faça exatamente isso. É uma instituição permanente? É sim, eu sei que é, tranquilo. Essencial ao exercício de todas as funções do Estado Democrático do Direito, tá? Do Estado Democrático de Direito, tá? O que que é isso, tá? O que que é isso? O que que está acontecendo aqui? Tá? É uma instituição permanente, mas ele é essencial ao exercício de todas as funções do Estado Democrático de Direito, tá? Olha só o que diz lá a Constituição. Essencial o quê? A função jurisdicional do Estado. E não é o exercício de todas as funções do Estado Democrático de Direito. Ele vai defender, sim, né? Vai defender o regime democrático de direito. Mas todas as funções do Estado Democrático de Direito, né? Não, com certeza não. Né? Com certeza não. Por isso que a questão está errada. Tranquilo, tá? Questão de 2010 aí, aplicado no concurso que nós estamos estudando, ok? Continuando, então, falando da natureza do Ministério Público, então a gente já viu que é uma instituição permanente, que é uma instituição permanente, que é essencial à função jurisdicional do Estado, tá? E incumbindo-lhe a defesa, agora, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, né, do regime democrático, dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis, tá? Também vamos destrinchar esses aqui para uma eventual questão aí de prova que cobre alguma coisa um pouco mais capciosa, tá? Alguma coisa aí um pouco mais difícil, tá? Olha só, primeira coisa, o que que é essa defesa da ordem jurídica, tá? Quando a gente fala em ordem jurídica, o que que é? É o conjunto de leis que mantém a harmonia da sociedade. Porque se nós não tivéssemos leis limitando aí a atuação dos particulares, o que que iria acontecer? Né? O que que iria acontecer? Isso é uma loucura, não existiria nem a sociedade para começar. Então, quando a gente tem uma ordem jurídica, é o conjunto de leis, é a própria Constituição Federal e o conjunto de leis infralegais aí que vão aí regular a vivência da sociedade em conjunto, né? Porque, imagina, se dentro de casa a gente já não concorda muito, marido e mulher, já existe conflito no que vai fazer. Aí tu imagina juntar milhões de pessoas numa sociedade. Então, a ordem jurídica é isso aí. Quando fala que o Ministério Público, então, vai atuar na defesa da ordem jurídica, ele vai atuar, então, defendendo a aplicação dessas leis, tá? Então, ele vai, olha aqui, ó, fiscalizar o cumprimento dessas leis e também os atos praticados pelos órgãos do Estado. Por quê que ele vai fiscalizar? Justamente porque tem aquela história lá, né? O Poder Judiciário vai exercer, os agentes públicos vão exercer aquilo que está na lei e o particular pode exercer tudo aquilo que não lhe é vedado. Tá? Então, se cabe aos órgãos públicos, principalmente os de administração pública, aí, os órgãos do Poder Executivo, eles têm que cumprir o que a lei determina. Tá? Se, por exemplo, nós tivermos aí um poder público, um órgão público fazendo alguma coisa que seja inconstitucional, o Ministério Público pode atuar na defesa da ordem jurídica, promovendo aí uma ação direta de inconstitucionalidade. Pode fazer isso aí, tá? Ele pode também fiscalizar, olha, aqui diz que tantos por cento aqui da renda do município ou do estado tem que ser aí aplicado, tantos por cento do PIB, né? Tem que ser aplicado aí em educação e saúde.
Será que esse órgão público está fazendo? Nós teremos lá o Ministério Público atuando, fiscalizando isso aí, para saber, tá bom? Tá bom? Vamos lá. Sobre a defesa do regime democrático do direito. O que é isso? O regime democrático é a capacidade, né? São os princípios que nós temos da participação popular na condução do país. A gente bem sabe que nós não somos muito especialistas nisso, não somos muito bons, né? Porque como é que a gente vai participar da condução do país? Elegendo elegendo os agentes políticos, né? Essas pessoas que estão no poderio, eles são eleitos por quem? Pela sociedade. Não é só nesse caso de eleição, existem outras, né, hipóteses aí que nós temos no regime democrático de direito, que é justamente a participação do povo na condução do país. Quando o Ministério Público, né, ele verifica que nós temos aí algum ato contrário da democracia, tá? Ele pode promover lá uma ação interventiva. Ele pode promover uma ação interventiva nesse caso. Tá? É uma hipótese de atuação aí do Ministério Público também, quando a gente tem aí uma ofensa ao regime democrático de direito. Tá? Nós temos, então, a ordem jurídica é a base jurídica, aí são as leis que regem o nosso país. Ele vai atuar defendendo. Regime democrático de direito, que é a efetiva participação da população na condução do país, da mesma forma, o Ministério Público vai defender. Tem mais coisa que ele vai fazer, né? Ele vai defender os interesses sociais e tá lá na Constituição assim, ó, defendendo os interesses sociais e individuais indisponíveis. Eu separei porque fica mais fácil de a gente discutir o seguinte, olha só. A defesa dos interesses sociais, então, está presente o quê? O interesse meu e seu e de toda a sociedade, tá? Toda a coletividade está envolvida. Você pode pegar lá direitos difusos, coletivos, o interesse social. Todos esses direitos aqui de interesse social, nós temos aqui, ó, pessoas indeterminadas. Então, quando o Ministério Público vai defender lá os interesses, por exemplo, do direito, a questão do meio ambiente, do patrimônio público, né, as pessoas com deficiência, são pessoas o quê? Indeterminadas. A gente não sabe quem está sendo o beneficiário daquela ação que o Ministério Público está propondo, tá? Então, falou em defesa dos interesses sociais, nós temos pessoas indeterminadas, veja, indeterminadas, né, e de interesse geral, toda a coletividade. Agora, o que repousa o perigo? Esses são fáceis, tá? São bastante fáceis aí. Aqui, ó, a defesa, né, dos direitos individuais indisponíveis. Os direitos individuais indisponíveis são aqueles que eu não posso dispor. Existem dois tipos de direito. Os direitos disponíveis, então, ou seja, por exemplo, eu tenho um bem, tenho meus bens, tenho carro, tenho casa, eu posso dispor, posso vender isso aqui tranquilo, né, enquanto eu for capaz, tá bom? Então, eu posso dispor dos meus bens. Então, são bens disponíveis, né, são direitos disponíveis. Agora, quando eu tenho bens indisponíveis, são aqueles que eu não posso dispor. Então, eu posso dispor de um órgão, por exemplo, para vender, né? Há controvérsias, mas enfim. Eu também posso dispor da vida? Posso dispor da minha vida? Não posso. Posso dispor aí da minha liberdade? Também não, são direitos indisponíveis. Então, ele vai atuar sempre na defesa dos interesses individuais indisponíveis, tá? Indisponíveis, grave bem isso aqui. Tem uma hipótese, tá? Que ele vai atuar nisso aqui, ó. Nos direitos individuais disponíveis, tá? Temos os direitos individuais disponíveis, que são os direitos aí materiais, tá? Que são aqueles que possam ser dispostos. Então, olha só. Se a gente tem aí, principalmente, causas ligadas ao direito do consumidor, temos uma empresa aí que lesou dezenas, centenas de consumidores. Pode ser através de uma propaganda enganosa ou de um produto defeituoso, enfim. Né? Nós temos aí uma quantidade indeterminada de pessoas ou uma quantidade grande determinada. Tá? Quando os direitos forem individuais, indisponíveis, homogêneos, o Ministério Público pode atuar sim. Tá? Então, por exemplo, se nós temos lá o aumento excessivo da mensalidade escolar, né? Também aí é o interesse que nós temos bastante gente envolvida. Né? Eu consigo quantificar, eu consigo determinar essas pessoas? No caso, eu consigo, tá? Consigo sim. Não é um direito indisponível? É. Então, como é que o Ministério Público vai atuar? Porque esses direitos, nessa hipótese, eles são homogêneos. Grande parcela ou
bastante gente da sociedade está sendo prejudicada com a atuação daquela empresa ou daquele órgão público também, tá? Então, é uma hipótese aí que quando for um direito individual disponível, né, mas homogêneo, ele pode atuar sim. Tome bastante cuidado, tá? Tome bastante cuidado que ele não pode, tem questão falando que só vai atuar na defesa dos direitos individuais indisponíveis em qualquer caso. Em qualquer caso, tá? Não, não é em qualquer caso não, porque quando a gente tiver os direitos individuais disponíveis homogêneos, o Ministério Público vai atuar, sim. Tá? Então, sobre essa definição do Ministério Público, aí a gente tem que levar em conta algumas coisas. Presta bastante atenção. Nós temos aí ele como uma instituição permanente, tá? Nós temos ele que ele é uma função essencial à jurisdição do Estado. E incumbe-lhe o quê? Aqui, ó, isso que te interessa. A defesa da ordem jurídica, a defesa do regime democrático, a defesa dos interesses sociais e a defesa dos interesses individuais indisponíveis, tá? Mais aqueles disponíveis homogêneos, tá? Lembre-se disso aqui, ok? Lá, quando a gente chegar para estudar a Lei Complementar 75, a gente vai adicionar esse conteúdo aqui. Mas, por hora, o que nos interessa é somente o que está na defesa, que é o que diz aqui na Constituição Federal. Lembrando, a gente está dando pontapé inicial aqui para estudar a parte constitucional. Tá? Depois a gente vai aí aprofundar. Sobre a finalidade, pode ser que caia assim também na sua prova. Então, a gente acabou até vendo, mas enfim. A finalidade do Ministério Público, né, ele é uma instituição e ele atua paralelamente ao Poder Judiciário. Ou seja, ele gravita em torno do Poder Judiciário. Qual é a finalidade? Auxiliar no exercício da jurisdição. O Ministério Público não tem jurisdição. Quem tem jurisdição é o Poder Judiciário. O Ministério Público atua paralelamente auxiliando essa jurisdição, então. Seja, então, como parte ou seja, como fiscal. Como já bem dito, quando ele é parte, ele é autor do processo. Quando ele é fiscal, ele acompanha o processo para ver se o devido processo legal aí está sendo aplicado, tá bom? Enfim, questão aí de 2017, adaptada do Ministério Público de Goiás, tá ok? O Ministério Público é a instituição essencial à função jurisdicional do Estado? Ok, eu sei que é. Incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica? Ok. Do regime democrático? Ok. E dos interesses sociais e individuais indisponíveis? Mas não é uma instituição permanente, podendo ser extinto por meio de emenda constitucional. Tá? Aqui, ó. É uma instituição permanente, sim, porque ele não pode ser extinto por emenda constitucional. Tá vendo como é que cai em prova? Outra questão aqui de 2015, olha só. O Ministério Público detém legitimidade para postular em juízo direitos individuais homogêneos quando esses se enquadram como subespécies dos direitos coletivos individuais e desde que haja relevância social. Veja que lindo isso aqui. Veja que lindo. Direitos individuais homogêneos? Ok. Quando se enquadram em subespécies dos direitos coletivos indisponíveis? Sim, que é o que a gente viu. E tem que ter relevância social? Tem que ter sim, tá? Tem que ter sim, nesse caso também, tá? Então, a questão está correta por este motivo. Ok? Tá, pessoal? Tranquilo, o primeiro bloco aí encerrado, né? Tem mais coisa pra gente falar sobre esse assunto, mas eu, como eu disse, não quero assustar você aqui no começo. Então a ideia é que a gente vá vendo aí o conteúdo aos poucos, beleza? Até a próxima!